31 de janeiro de 1976, Santo do Dia. Os senhores conhecem, os senhores sabem que a vela benta é um sacramental. Quer dizer, uma vez que ela recebe a bênção, os que a possuem, sobretudo os que a têm na mão, ela é uma ocasião de transmissão de graças. É uma velha tradição da igreja, por exemplo, que o agonizante deve segurar a vela na mão. Enquanto morre, alguma pessoa da família deve ajudá-lo a reter a vela da mão até o momento que ele expira. Desde que as condições de saúde dele lhe permitam, ele não esteja se revolvendo, etc, etc. Né? E há uma tradição popular que, segundo que não me consta que tenha o menor fundamento na escritura, e nem mesmo em uma revelação especialmente autorizada, eu não tenho boa memória, mas creio que também em revelação privada não é autorizado, mas uma velha revelação, uma velha tradição popular de que vai haver 3 dias de trevas completas. E que nesses 3 dias de trevas, as pessoas verdadeiramente fiéis e que propugnarão pelo Reino de Maria devem ter nas mãos velas bentas. Evidentemente não só porque as trevas devem iluminar, devem ter luz, mas também porque a vela benta afugentará os demônios. De maneira que há regiões inteiras na Europa onde a população, sobretudo a população do campo, etc., tem velas bentas para acender nessas ocasiões. Eu tenho vela benta em casa para esse caso, porque a respeito dessas coisas eu raciocino da seguinte maneira: não me importa muito saber se essa revelação é verdadeira ou é falsa. Ter vela benta em si é uma coisa boa. Logo, eu devo ter. Em segundo lugar, se eventualmente esse fato se der, eu estou premunido. Se não se der, o que eu perdi? Eu apenas adquiri uma coisa boa, que são essas velas bentas. Podem servir para o caso de eu morrer, ou, que Deus não permita, morrer alguém que está em casa. Evidentemente, eu tenho uma vela benta para pôr na minha mão, pôr na mão dele. De maneira que de si é uma coisa boa. Quer dizer, ele não deve dar uma atenção servil a essas revelações, sobretudo quando não se conhece a fonte de uma revelação particular, não se pode fazer uma análise, não deve dar uma atenção absoluta, mas quando a revelação, ainda que não autêntica, propõe uma coisa boa, é louvável que a pessoa faça, porque é louvável fazer uma coisa boa. No começo de fevereiro, nos primeiros dias de fevereiro, a festa de São Brás, que era bispo, e cuja intercessão a providência ligou a graça especial de atender aos males da garganta. E o bispo impõe a vela em forma de cisne, como o bispo padre, né? Encosta no pescoço, e tem uma oração latina que diz pouco mais ou menos, pela oração de São Brás, bispo, que seja protegido dos males da garganta, qualquer coisa. Vale a pena, tem tanta importância assim, a gente se defender de uma pequena dor de garganta, não é meio ioiô, a gente escutar o medo de dor de garganta, não é mais heróico a gente passar por cima disso? Eu também não acho que isso seja heroísmo. Eu acho que o começo de todo heroísmo é o bom senso. Se uma dor de garganta incomoda, e se, pedindo a Deus que não nos dê essa dor de garganta, Ele manifesta para nós a sua misericórdia, com isso se pode estabelecer de nossa parte em relação a Ele um teor de oração, de relações, de carinho, de afeto filial, de confiança especial. É por essa razão que nós vemos tantas e tantas vezes orações pedindo coisas insignificantes e que são atendidas. É que Deus quer nos mostrar que por meio dos rogos de Nossa Senhora, Ele é nosso Pai. E é nosso Pai até para as coisas pequenas. Como é um pai com um filho, que dá uma coisinha pequena para o seu filho, se o filho precisar. E por esta forma também aumentar a nossa confiança de obtermos as coisas grandes. Sobretudo, a mais preciosa das confianças é a seguinte: Deus nos criou para nós irmos ao céu, para nós darmos glória a Ele por toda a eternidade. Se Ele é tão bom que atende os nossos pedidos materiais, quanto mais atenderá os pedidos para a nossa alma. Então, nós devemos, na bondade dEle em atender os nossos pedidos materiais, encontrar uma fonte de confiança de que Ele atenderá nossos pedidos espirituais. Na vida espiritual, uma das coisas mais delicadas é a perda da confiança, mais nocivas. Há pessoas que se habituam a certos pecados
e ficam tão atoladas nesse pecado que perdem a esperança de sarar desse pecado. E quando dizem, mas por que você não pede a Nossa Senhora? Você pode sarar desse pecado? A resposta que a pessoa dá, olha aqui, eu estou tão atolado nisso que eu não tenho nem vontade de sarar desse pecado. De maneira que Nossa Senhora também nem me ouve. E entre ela e eu, as barreiras estão de pé. De maneira que não temos contato nesse ponto. Eu posso pedir outras coisas, mas nisto nem eu peço, nem ela me atende. Eu estou desanimado. Há gente que chega a esse extremo. E às vezes chega a esse extremo, não contra defeitos gravíssimos, mas contra defeitos pequenos. A pessoa desanima de corrigir. Aí está a providência atendendo-nos em coisinhas para nos ensinar a não fazermos esse raciocínio, que é o mais errado dos raciocínios. Eu devo dizer o seguinte: se eu tenho um defeito e não tenho nem vontade de corrigir o meu defeito, eu devo pedir a ela que me dê vontade. Se eu não tenho vontade de ter vontade, eu devo pedir a ela que me dê vontade de ter vontade. Mas eu nunca devo deixar de pedir a ela aquilo que me põe em rumo a ela, que me põe em direção a ela. E ela sempre atende. Ela pode demorar, mas sempre atende. E quanto mais ela demora, mais é abundante, mais é rico, mais é generoso o atendimento. Deus faz conosco como às vezes certos pais fazem com as crianças. A criança pede uma coisa, o pai tem vontade de dar, mas finge que não dá importância ao pedido para a criança pedir várias vezes. Em receber vários pedidos, o pai se regala e no fim dá 2, 3 vezes mais do que a criança pediu. Assim faz Deus conosco. Deus vezes adia, atrasa, a gente pede durante muito tempo. Afinal, quando vem algo de muito melhor do que nós supunhamos. Os senhores sabem que várias tradições antigas do Oriente contam que São Joaquim e Nossa Senhora, e São Joaquim e Santana, quer dizer, não tinham filhos e já estavam numa idade avançada. E tinham um pesar muito grande de não ter filhos, porque entre os judeus era uma vergonha não ter filhos, porque então não podia ser antepassado do Messias. Essa perspectiva de vir a ser antepassado do Messias era a glória do judeu. Bem, apesar disso, eles sempre pediram que viesse um filho, que viesse um filho. Quando veio Nossa Senhora. Quer dizer, se São Joaquim e Santana raciocinassem como algumas pessoas hoje raciocinam, eu estou pedindo essa criança há 5 anos, eu rezo todo dia meio minuto para isso, porque quanto menos a pessoa reza, mais depressa ela quer ser atendida. Eu peço todo dia meio minuto para isso e não sou atendido. Agora, não, eu já desanimei. Podiam não ter sido pais de Nossa Senhora. Podia a mãe de Salvador nascer de outro casal. Assim é com as coisas que nós pedimos. Deus pedir muito, pedir muito, pedir muito. Afinal, quando Deus concede, Ele concede exuberantemente, Ele concede esplendidamente pelos rogos de Maria. Então, fica aqui a oportunidade para eu insistir, a propósito dessa recomendação das Vedas de São Brás, em que os senhores peçam essas coisas. Por exemplo, se alguém tem incômodo de dor de garganta, peça a Nossa Senhora que tire. Os senhores dirão, bom, e se for a vontade dela que fique a dor de garganta? Aí é diferente. Ela, se for a vontade dela, ela faz demorar a dor de garganta. Então nada de rabugice. Os senhores até agradeçam a ela a dor de garganta que ela mandou. Eu pretendo, por exemplo, depois do meu desastre do automóvel, eu rezo sempre 3 Ave Marias quando o automóvel sai, para pedir Nossa Senhora para me proteger contra o novo desastre. Mas no dia 2 ou 3, não me lembro qual é o dia, que é o dia 3, do aniversário primeiro do meu desastre, eu estou absolutamente resolvido a rezar um Magnificat e um Te Deum. É particular, não sou padre, não posso rezar um Te Deum em nome da igreja, para agradecer a Nossa Senhora o desastre que ela permitiu que eu sofresse. Não sei quais foram as razões, mas se ela permitiu, é para o meu bem. É para o bem da igreja, eu agradeço a ela. Mas peço que não envie outra. Se for da vontade dela que ela mandar um outro, eu agradecerei e rezarei outra magnífica e outro Te Deum. Ainda que tenha que quebrar o outro lado da bacia, ou tenha que morrer, antes de morrer eu rezarei um magnífica e outro Te Deum. Não tem conversa. Mas, com essa liberdade filial minha, mais ou menos um contrato com Nossa Senhora assim. Eu peço o que quiser, e vós mandareis o que quiserdes. Então isso nós nos entendemos.
não me parece aos senhores que é muito filial, que é muito direito, ela fica, como é bem, com a última palavra. Mas eu exprimo o meu desejo. Francamente, vontade de passar porque eu passei, eu não tenho. Isso eu devo confessar aos senhores com toda a franqueza. Os senhores não podem fazer ideia dos aborrecimentos e das contrariedades que o desastre traz na ordem física com repercussão na ordem intelectual, né? Bem, na ordem moral, se quiserem. Bom, mas tá bem. Então peço a ela que não mande outro. Quem sabe se eu deveria ter pedido a ela para não mandar e então nunca eu teria sofrido um desastre. É possível, não sei, né? Pensamos tudo o que quisermos e aceitemos tudo quanto ela mandar. O senhor dizia, bom, mas como é que fica essa escrita? O senhor pede para Nossa Senhora para não ter um desastre. Vem Nossa Senhora e manda um desastre. O senhor não perdeu sua oração? Não. Talvez, pedindo para ela mandar um desastre, para não mandar um desastre, dado que era das intenções dela que eu sofresse o desastre, talvez mandando o desastre ela tenha atendido minha oração de não mandar. Porque talvez o desastre seja para mim um bem maior do que eu não ter o desastre. Não sei se não está claro isso. Sério, o que não impede que eu peça a ela o que eu quiser. É assim que devem ser as nossas relações com Nossa Senhora, inteiramente confiantes. E eu lhes garanto que Nossa Senhora atende muitas vezes. Vou dizer mais, não está numa dependência tão absoluta quanto se supõe do grau de virtude da pessoa. Muitas vezes Nossa Senhora atende a oração do pecador que não merece, e por bondade. Para os senhores terem ideia do que pode valer a oração do pecador, os senhores considerem o seguinte: um homem que está em estado de pecado mortal e que tenha passado a sua vida inteira em estado de pecado mortal, pesa sobre ele o mesmo mandamento da lei da igreja que pesa sobre o homem que está em estado de graça, que é de assistir missa nos domingos e dias santos de guarda. Quer dizer, a oração dele é grata a Deus apesar de ele estar em pecado mortal. É grata a tal ponto que Deus manda que ele reze. Quer dizer, Deus ouve essa oração. Deus aceita essa oração. Seria uma coisa eminentemente protestante imaginar que Deus só atende oração de quem está em estado de graça. Eminentemente protestante. Os senhores compreendem, através disso, como nós devemos rezar. A coisa mais grave ainda, não há situação mais miserável, mais infeliz do que de um padre apóstata, que se tenha unido a uma façura e que se diga marido dessa façura. É o fim do caminho. Tá bem, esse padre é obrigado a rezar o breviário todos os dias. Se ele não rezar o breviário, ele comete pecado mortal. Quer dizer que dos lábios impuros dele sai uma oração que Deus quer. Isso nos dê a nós ânimo para nós pedirmos apesar dos nossos pecados. Muita confiança em Nossa Senhora, muita veneração e muito respeito, é claro, mas muita confiança, muita liberdade de alma é o essencial para nós termos diante dela a impostação que vamos ter, devemos ter. E por isso vamos encerrar.